É isso aí, pessoal. Mais uma edição do Papo Ufológico pela Revista Alfa. Eu me chamo Rafael da Silva Pereira, sou editor da Revista Alfa, acho que vocês já me conhecem, né? Dos vídeos anteriores, das edições anteriores. Também, se você está aqui por acaso e não conhece a edição da Revista Alfa, clica no link na descrição do vídeo, você vai ter acesso à edição. Também tem o nosso site, que é o www.revistalfa.com.br. Você pode ter acesso a todas as nossas edições, notícias, né? A Revista Alfa, para quem não conhece, é uma revista que trata sobre ufologia. É uma revista digital, né? Foi idealizada por mim, tem uma equipe, né, que trabalha juntamente comigo. E estamos aí na divulgação ufológica e pesquisando. Hoje recebemos um convidado muito especial, que eu tenho a honra e o grande prazer de estar entrevistando, que é o José Alves. Ele é especialista em egiptologia há mais de 30 anos. É também especialista em tradições arcanas, né? E é um prazer imenso, né, conhecer ele. Ele tem conhecimento, interesse em diversas áreas, né? Ele vai falar um pouco, né, sobre as áreas que ele trabalha, porque são tantas que, se eu for citar aqui, eu vou ficar um demasiado tempo falando, né? Então é isso aí. A gente chama ele de Zé Alves. Muito prazer, Zé Alves. É uma honra imensa estar recebendo você aqui no Papo Ufológico. Prazer é meu, Rafael. Pronto, muito obrigado. Fala um pouco, né, do seu início, né, das pesquisas, tanto de egiptologia, quanto também essa ligação entre o elo também com a ufologia. Como foi que iniciou esse seu interesse? E também me diga, né, do que se trata essas tradições arcanas, né? O que é, as tradições arcanas? Assim, bom, meu interesse ele data de uma época bem antiga da minha infância. O interesse pelos mistérios da existência, aquela velha história, de onde vim, quem eu sou, para onde vou. O ensino oficial, eu sentia que ele era incapaz de responder essas perguntas e eu mergulhei numa jornada pessoal muito profunda em busca desses mistérios. Me vi atraído pelo Antigo Egito desde muito cedo, né? Assim que eu aprendi a ler, eu comecei a consumir tudo sobre o assunto e me vi atraído por esse âmbito metafísico, né? Das tradições, isso que você chamou de tradição arcana. Arcano significa segredo, né? Mistério. Então eu pesquisei as tradições da alquimia, da cabala, do hermetismo, sufismo e as tradições do Antigo Oriente Médio, né? No que diz respeito a essas ciências. Né? O começo todo foi por aí. Pronto. Quais são, assim, algumas considerações iniciais interessantes que você tem a fazer sobre, assim, a ligação da egiptologia e também, né, com esses mistérios e também com o fenômeno ufológico? Assim, o Egito ele tem um papel determinante, porque ele é o fundamento, em termos de pensamento mágico principalmente, de tudo que vai se desenvolver no Ocidente posteriormente. O Egito ele fornece, por exemplo, as bases de fundamento para a religião judaica, para o sistema de pensamento gnóstico, né, para o próprio cristianismo, enfim. É bastante profundo o nível de extensão da ancestralidade egípcia no que ela tem de fundamento em relação a essas ciências posteriores, esses conhecimentos posteriores. A ufologia diz respeito ao contato com poderes ou entes de dimensões extraespaciais ou extraterrenas, coisas que, coisas que estão fundamentadas no seu corpus de conhecimento. Né?
Uhum. Também até sobre, estávamos discutindo sobre o Egito, tem um fato que é muito interessante que as pessoas fazem muita ligação, né, e remetem ao fenômeno ufológico de um faraó, que seria o Amenhotep IV, também que foi muito conhecido como Akhenaton, Akhenaton, sim. né? E dizem que ele poderia ter alguma ligação, alguma origem extraterrestre, né, algo do tipo. Eles fazem também uma ligação muito com a questão do crânio alongado Tem. dele, das suas práticas que eram no mínimo esquisitas, por ele ter imposto o Uhum. monoteísmo, né? O que você É, acha sobre, boa, né, o boa Akhenaton? pergunta. O monoteísmo, a concepção monoteísta egípcia, ela não é uma invenção de Akhenaton. Ela sempre existiu. Aí eu vou me explicar melhor como é que isso se dá. A questão, a questão, Explique. a questão da hierarquia, da hierarquização dos deuses no Egito é muito complexa. A palavra para Deus em egípcio é Neter. Neter, Neteru, os deuses, o plural, né? Coletivo, e Netert, feminino. Ah, a polêmica de que o Egito era politeísta, era monoteísta, era enoteísta, na verdade ele era tudo isso ao mesmo tempo. Me explico melhor. Há um monoteísmo implícito e um politeísmo explícito. Você pode fazer um paralelo com a estrutura de pensamento hindu, por exemplo. O pensamento egípcio é parecido nesse sentido. Ele tem o monoteísmo aonde há o conceito do Deus oculto, do inominável, que está atrás de todas as máscaras de manifestações de todos os deuses. Né? E entre o monoteísmo e politeísmo tem o enoteísmo, que é a adoração a um Deus, sem negar os outros. Né? No caso das religiões semíticas monoteístas, judaica, cristã, islâmica, eles apresentam o monoteísmo como um culto externo, um culto religioso de adoração externa. Né? O Akhenaton, ele adorava Aton. Aton era um dos aspectos de Ra-Harakti, né? Que é o deus, é o Néter, o deus de cabeça de falcão, senhor dos dois horizontes, do duplo horizonte. Esse duplo horizonte é o horizonte do leste e do oeste, da vida e da morte, que é representado nos cetros que o faraó impunha cruzados no peito, né? Representa que ele domina a vida e a morte, que ele controla as correntes celestiais e infernais simultaneamente. Então, o conceito monoteísta ele já existia. O conflito que existiu do Akhenaton com os sacerdotes de Amon foi no sentido dele tentar havia uma questão política, né, de, de tentativa de derrubar a influência dos sacerdotes de Amon. Ele poderia, ele poderia, como é que se diz, ter feito isso de outra maneira, que era uma coisa normal dentro do esquema de movimentação dos deuses no Antigo Egito. Quando um faraó ele ascendia, a divindade tutelar dele ascendia junto. Isso era uma coisa que acontecia. O próprio Amon ele vai ter uma ascensão na cidade de Tebas na época do reinado de Amenemá III, faraó da 12ª dinastia. Para dar um exemplo, né? A questão dos traços alienígenas de Akhenaton, ele tá bem exemplificado no sistema de arte desse período, que é conhecido como período amarniano, que é a 18ª dinastia, situada no Uhum. Novo Império fundado por Amoses, né? Sendo que Akhenaton ele era da dinastia dos Tutmésidas.
essa arte amarniana, ela é caracterizada por um expressionismo bastante intensivo, bastante exagerado, aonde você verifica uma desproporção de volumes, um desequilíbrio de volumes e uma desproporção das partes do corpo. Caricato. Assim, É o caricato isso mesmo, aí né? era para representar que a família real era diferente do resto da humanidade. Quem popularizou o mito de Akhenaton foi um arqueólogo americano chamado Arthur Weigel. Ele, ele, ele fez toda uma série de relações do clero de Amon com a Igreja Católica da Idade Média. Ele via o Akhenaton como uma espécie de Lutero daquela época. Então, em grande parte, ele é o responsável pela, pela maneira como Akhenaton se apresenta nos dias de hoje. Não estou dizendo que ele não tinha importância, claro que teve. Assim, como é que há um impacto decisivo. Agora, os dois lados têm que ser examinados, né? Assim, a questão do lado dos partidários de Amon, os partidários de Atom, da parte dele, né? E, assim, o pacifismo de Akhenaton, por exemplo, ele coloca em xeque o Império Egípcio, né? Era inevitável que ia ser, mais cedo ou mais tarde havia uma reação para derrubá-lo, né? Para não deixar que essa calamidade acontecesse no Império Egípcio. Isso independente dele realmente ser pacifista, defender todos aqueles, aqueles princípios que a maioria das pessoas que já leram a respeito estão a par, né? Ah, uma coisa. Tem até algumas teorias, assim, sei lá, não sei se absurdas, que a Akhenaton poderia ter sido a reencarnação O de Cristo Cristo, histórico ele vai né, do mesmo Jesus surgir Cristo. Sim, o que você mais de acha? 1000 anos depois, o Jesus Cristo. É interessante você tocar o nome de Cristo porque É, o termo Cristo ele vem de Christos em grego, que é traduzido como ungido. Aí, segundo pesquisas que eu fiz, e segundo um arqueólogo francês, Jean-Louis Bernard, o termo Cristo, ele vem de um termo egípcio chamado Kersekti. Kersekti significa aquele que está acima dos mistérios. Esse termo, ele era um título hierofântico. Hierofantes eram os altos sacerdotes que tinham atingido o grau mais alto dentro dos mistérios egípcios. Esse termo ele também era aplicado a divindades como Osíris, Ísis, Tote, Serapis, já no período ptolomaico. Então, o conceito do Cristo já existia no Egito já centenas ou mais de 1000 anos antes do nascimento do próprio Cristo, né? Era um conceito, não era objeto de adoração externa, mas mais como um estado de ser, um grau iniciático, né? Ah, outra questão sobre isso. Você tinha falado da forma, o queixo alongado de Akhenaton. muito interessante. Continuando a explicação que eu estava passando sobre a questão da desproporção de volumes, o desequilíbrio dos planos e tudo mais, se deve ao fato de que a arte egípcia ela compreende a justaposição de vários planos geométricos simultaneamente, né? A pintura ela é representada, o ser humano ele é representado de perfil, mas o olho tá de frente. Então são várias perspectivas simultâneas. O objetivo da arte egípcia ele não era direcionado para o plano da consciência ordinária, mas ele visava emanar um comprimento de onda para atingir
a duplicata sutil, etérica do ser humano, o que os egípcios chamavam de Ka, que é o duplo, né, o conceito do duplo. Então, toda a arte egípcia, desde a arquitetura ciclópica, monumental, até os itens mais básicos de utensílios do dia a dia, como copos, canecas, xícaras, armaduras de soldados, o vestuário das damas, eles refletiam os mistérios solares, por exemplo, e a alta metafísica que era a expressão dessa civilização. Né? Eles tinham um conhecimento suprassensível da realidade. Existia dois Egitos, um Egito visível e um Egito invisível. Né? E você estava falando sobre. A gente estava falando sobre Sim. Akhenaton. Tem um outro pesquisador, Robert Temple, que Mistério de lançou Sírios um livro. Qual é o nome do e a livro? Aurora Coisa de Egípcia. Sírios, Mistério de Sírios. É. Não, Mistério de Sírios, isso. E a Aurora Egípcia. E ele faz uma ligação também, né? Egito, Suméria e tal. Mas, tratando do Egito e de De Akhenaton, ele Sírios. fala de uma origem que ele é de Sírios, né? O que você acha, assim, dessa origem extraterrena de Sírios, de Akhenaton? Então, o Ou mito. você acha que Porque entra assim, uma questão de o mito mito mesmo? no caso egípcio, e também isso também se aplica a outras civilizações tradicionais, a indiana, a própria civilização sumeriana. Os mitos eles são linguagem de poder. São linguagem de poder, tem que ficar claro isso. O ícone de um deus, ele é a personificação de um poder cósmico, de um mistério cósmico. Então haviam várias personificações. Por exemplo, a deusa Sekhmet, ela é a personificação da guerra, da ira, né? Do fogo. O deus Tote ele é a personificação da sabedoria. Os nomes dos faraós, os nomes dos egípcios eram combinações desses ícones de poder, dessas palavras de poder. Que nem, por exemplo, vou pegar um exemplo conhecido, Tutankhamon, é a imagem viva de Amon. Né? Tut, né? Anki, que é a palavra para eternidade, e Amon, que é o oculto. A palavra Amon significa oculto. Todos os termos egípcios têm significados cósmicos. Eles são, eles são incorporações dessas personificações cósmicas. Então, assim, o mito ele não pode ser encarado, nesse caso, como uma leviandade ou com a noção moderna de mito. Por exemplo, se eu falar para você que tem um elefante com asas de borboleta andando na rua, na concepção moderna, vai falar isso é um mito. Por quê? É uma mentira. É uma irrealidade. No caso das civilizações tradicionais, é o contrário. O mito ele não é uma mentira, pelo contrário, ele é a matriz da realidade. Ele é o arquétipo, né? O arquetipo. Ele é o modelo primordial atrás da manifestação do tipo. Né? Tem um pensador indiano chamado Ananda Coomaraswamy, que ele define o mito como a, como é que é? A realidade penúltima do mistério, da qual a realidade temporal é um reflexo. Então, de acordo com o pensamento de civilizações como o Egito, Índia, Suméria, o mito ele não é uma irrealidade, ele é um modelo primordial cósmico. E as instâncias de consubstancialidade, de definição do mundo, dos objetos, dado pela filosofia, é uma manifestação desse próprio conceito, que em última instância ultrapassa o nível de entendimento cognitivo, lógico, racional. Aí entra o símbolo, entra o mistério do gesto, do símbolo e da palavra de poder egípcio.
também sobre os egípcios, não só sobre os egípcios, mas também sobre essas megas construções, né? Assim bem dizer, pirâmides. Você vê também alguma ligação? Tem pessoas que acreditam mesmo na teoria de que são criações de extraterrestres, ou que poderia ter sido não criado por eles, mas teve algum envolvimento ou inspiração, né, nesses seres que supostamente os visitavam ou Sim, conviviam. Você vê alguma sim. ligação dessas megas construções, Assim, existem pirâmides? várias cosmogonias no Uhum. Antigo Egito, que não há tempo suficiente para explanar todas elas. As mais importantes são da cidade de On, de Heliópolis, que tem a Enéada, que é um esquema geométrico, hiperfísico, de 9 ângulos, de 9 arcos, né? Tem a da cidade de Mênfis, uma outra Enéada da cidade de Mênfis. Tem a Ogdoada da cidade de Hermópolis, Akmuney, hoje é conhecida como Ashmuney. E há um mito particular interessante que relata o surgimento da nave dos milhões de anos, com forma piramidal, que surge espontaneamente, saída das águas incriadas do caos, trazendo os deuses extraterrenos para a Terra. Né? Aí a coisa começa a ficar interessante. Isso está relatado, isso aí não é fruto de fantasia nem nada. Há referências também a, assim, a ancestrais que não são de origem absolutamente mortal e terrestre. Né? O Egito, ele assim, dentre as civilizações antigas, ele é um capítulo à parte, porque ele manifesta uma característica estática. Na verdade, ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Ele é tanto estático quanto dinâmico. Mas isso perturba os pesquisadores, os historiadores até hoje. É como dá a impressão que ele surgiu já pronto do nada, sem um desenvolvimento paulatino e tal. A noção de tempo dos egípcios, ela era a noção de um tempo fora do tempo. Um tempo entre os tempos, um tempo anterior ao tempo e um tempo do não tempo. Um tempo primordial que eles chamavam de Zep-Tep. Né? E esse Zep-Tep, ele é o centro, é o eixo do vazio, do inominável, do nada. E as manifestações dinâmicas emanam dele. Então há multiplicidade, há movimento, há mudança. Só que essa mudança emana do vazio. Ela emana do imutável. E o pensamento egípcio, ao contrário do pensamento grego, ele lidava com contradições. Ele podia ser duas coisas contraditórias ao mesmo tempo. Eles tinham uma forma peculiar de percepção que incluía a noção de consubstancialidade e de identidade múltipla. A noção de consubstancialidade, ela defende que uma substância ela pode assumir infinitas formas, sem deixar de ser o que ela é, sem perder sua essência. E a identidade múltipla também. Um ser pode assumir infinitas hipóstases, sem perder a sua essência. Então eles compatibilizavam o caráter imutável com a multiplicidade de mudanças cambiantes, né? de processos cambiantes de mudança e tal. Voltando até numa pergunta que você tinha falado do Robert Temple, sobre Sirius. Sírio ele é a estrela que anuncia o começo do ano egípcio. Quando ele aparecia no céu, vinha cheia do Nilo. E o ano egípcio começava ali. Eles contavam o tempo em 3 estações, não em 4. Mas o calendário de 365 dias é de origem egípcia. Eram 360 que depois foi acrescentado mais 5. Então,
existe toda uma relação da arquitetura monumental egípcia com as configurações estelares. O, o Robert Bauval, por exemplo, ele constatou que o alinhamento das pirâmides representa a constelação de Órion. Né? É. Da onde Você tem vem? alguma explicação da onde surgiu essa notoriedade e este conhecimento astronômico dos egípcios? A origem? Qual a explicação mais plausível? De tanto conhecimento astronômico, sendo que não tinham tantos instrumentos, tecnologicamente falando, avançados como temos hoje, e eles tinham Paira um conhecimentos mistério assim, muito grande ainda. pela tecnologia da Há época, uma, é quase que assim, há uma inexplicável. espécie Você de tem alguma divisão também na explicação? arqueologia. Assim, a historiografia oficial ela defende 3.000 anos de história antes de Cristo. Mas existem pesquisadores que defendem datas que vão além dessa classificação. Assim, os arqueólogos, os egiptólogos de modo geral, eles se baseiam para definir a história egípcia do ponto de vista acadêmico. Eles se baseiam numa obra chamada A Egiptíaca, de um sumo sacerdote egípcio chamado Maneton, que viveu na época da dinastia Ptolomaica, né? Ele foi o próprio faraó Ptolomeu encomendou dele uma história do Egito antigo. E ele classificou a história do Egito em dinastias. Embora as listas dinásticas dele sejam maiores do que as atualmente apresentadas. Outra fonte é o papiro de Turim, que se encontra na Itália. E a outra fonte, ela se encontra no templo do faraó Sete I, na cidade de Abidos. Existe toda a lista dinástica de faraós até ele. Então, essas são as fontes trabalhadas pelo pensamento acadêmico. Lá pela década de 50, um egiptólogo, um egiptólogo ele era filósofo, matemático, físico, chamado Schivaler de Lubitsch, mais um outro grupo de especialistas, eles reexaminaram toda essa questão. E eles chegaram à conclusão que a coisa era muito mais profunda, muito mais complexa, muito mais antiga. Com essas correlações que você citou, astronômicas, super avançadas, conhecimentos matemáticos e físicos super avançadíssimos. E a partir dele e do grupo dele, que reunia Alexandre Varilli, Robert Robichon, a própria esposa dele, Isha Schivaler de Lubitsch, a enteada Lucilame, eles deram prosseguimento às pesquisas dele. Atualmente tem um egiptólogo americano, deixa eu lembrar o nome dele, que escreveu A Serpente Cósmica. John Anthony West. John Anthony West. Ele dá continuidade aos estudos do Schivaler de Lubitsch. Isso provocou uma espécie de cisma. Os arqueólogos, os egiptólogos românticos, românticos e os clássicos. Os clássicos eles defendem os 3.000 anos de história antes de Cristo. Os românticos eles têm cifras maiores, 20.000, 40.000 anos antes de Cristo. Né? Esse arqueólogo que eu citei, o Schivaler de Lubitsch, ele ficou estudando 15 anos no templo de Luxor. Né? E ele percebeu que foram feitas leituras erradas, principalmente a respeito da mitologia. Ele constatou que a mitologia é uma linguagem
que deve ser entendida dentro da sua própria dimensão. Ou seja, ele buscou entender como os egípcios pensavam, como eles pensavam o tempo, como eles interagiam com as leis de causalidade, né? Tempo, espaço e causalidade. Então isso tudo provocou uma reviravolta, uma revolução, né, no pensamento. Embora sempre tem setores mais arraigados a um conservadorismo estéreo, né? Mas a coisa, mas a coisa vai muito além, vai muito além. Na verdade, nós nem temos a tecnologia adequada para entender aquilo. Essa que é a verdade. Até Interessante. hoje, até hoje. Agora, os avanços da física quântica e outras ciências se correlacionando, avanços no campo da neurologia, enfim, da Até própria hoje, né? física, as coisas começam a mudar, né? Sim. Pelo menos já ultrapassamos aquela fase positivista da ciência racionalista do século XIX. Pelo menos isso. É, É, sim, sim. Várias. É, pelo menos. E, assim, já pra. Obviamente, ainda acho que a gente vai voltar a falar sobre o Egito, porque a gente vai falar sobre várias coisas, né? Vai fazer uma salada e às vezes uma coisa se relaciona com a outra, né? A gente vai voltando. Mas agora já falando sobre os sumérios, nas suas pesquisas, já que você também é um especialista também, né, nos sumérios, na Mesopotâmia e no Oriente Médio em si, sobre os Anunnakis, né, o próprio são nome deles também, entra na significa, teoria dos antigos traduzindo significa astronautas, isso, né? há uma verdade Aqueles que nisso, do céu são extraterrestres, até a terra. deuses que vieram do Exatamente. céu. Tem uma curiosidade interessante, não saindo do tema sumeriano, mas Dos céus vieram à Terra. a palavra, se eu traduzisse ela em termos egípcios, fica Anunnaki. O An, ele simboliza a face do céu. O Nun é o abismo do oceano incriado. E o Ak é um termo por um corpo de esplendor que consegue transcender as dimensões do espaço e do tempo. No caso egípcio, quando havia o processo de mumificação e o morto despertava, ele tinha esse poder de atravessar as dimensões. Como esses sistemas, eles também havia trocas e intercâmbios entre egípcios e sumerianos. Ah, os Anunnaki, eles, assim, eles são descritos como seres de imenso poder. Eles são criadores de mundos. Né? Tudo bem, assim, como é que se diz? Há pesquisadores, pensadores, historiadores, se refere a eles como astronautas, ou pelo menos como seres vindos de outros planetas, de outras dimensões. Agora, eles têm um papel, há uma palavra grega, que é demiurgo, que é uma palavra para o artesão, para o construtor, para o modelador de universo. Os Anunnakis, eles seriam demiurgos, eles têm esse poder, né, de, de alterar a substância molecular da matéria, de moldar o universo à sua imagem e semelhança. Eles vão continuar se apresentando ao longo da história com outros nomes. Por exemplo, entre os gnósticos, eles vão ser chamados de Aldabaoth, ainda que os próprios gnósticos os vissem com maus olhos, não viam eles como uma coisa positiva devido a essa característica demiúrgica, supostamente de aprisionar o ser humano na matéria e tudo mais. Agora, a extensão,
o significado, a extensão é bem profundo. Basicamente são isso. Eles eram em número de 7, eles eram conhecidos como Anunnaki, como Igig, como Sith, Igig, Igig. É, peraí, deixa eu tirar um negócio que entrou aqui no computador. É, eles são. É, Eles Igig? são os 7 senhores Igig? do O que abismo do que é? espaço. O que que significa Igig? Você vai sempre ver essa. Existem encantamentos sumerianos, assírios, que se referem sempre a esse grupo de 7. 7 poderes fundamentais, 7 seres, 7 criadores de mundos, 7 aniquiladores, né? Eles eram vistos com temor e reverência, né? Eram chamados também de Sibiliazag, Sibiliazag Apikalu, né? O, o sistema sumeriano, ele, assim, quase semelhante ao egípcio, ele também se faz por uma série de reverberações, de emanações hipostáticas, né? A partir do vazio até a manifestação de formas mais consubstanciais, né? E os Anunnaki, eles têm papel nessa, nesse jogo, né? Eles aparecem com formas ofídicas, draconianas, né? Existem imagens de seres sumerianos com corpo de homem, É, cabeça de réptil, claramente. já Cabeça saindo. ofídica e tal. Eu mesmo tenho uma. Hum, Sim, sim. É interessante, não se é, deve destacar nenhuma dessas leituras, elas são pertinentes, aí tem porque pessoas elas também fazendo estão no âmbito da ligações percepção com humana. Como isso vem? supostas Como isso tipologia inspirou os extraterrestre artistas que os retrataram representando assim? Tem que entender o também comprimento pode de ser. onda secreto que está por trás disso, né? Acontece que esse tipo de conhecimento ele demanda mudança na percepção, na própria percepção. Você tem que, você tem que você tem que alcançar estados de percepção superiores ao da consciência ordinária. Senão não vai conseguir muito longe, né? E mesmo assim o mistério sempre vai permanecer. Sempre. É, Ah, muito interessante. E aí já é notável, né, o conhecimento, né, tem do uma Zé Alves, curiosidade interessante. né? Pra vocês verem, né? Desde a época da É, Primeira Guerra pessoal do que, Golfo, eu gosto do David final dos Hasselhoff anos Filmes, que é um 80, pesquisador fantástico, as do pesquisas George de Tsoukalos, né? assiriologia, Mas, na minha elas foram opinião, Zé Alves deixa no canceladas. chinelo, os pesquisadores aí. E recentemente nós tivemos a triste notícia da destruição de Hum, monumentos assim inestimáveis, né? Datando de 3.000 anos, a cidade de Nimrod foi arrasada. Isso é uma perda. Não, completamente. Então, em 88, 89, estavam sendo feitas escavações no sul do Iraque. No sul do Iraque, eles e as descobriram, pessoas falam que é uma foi questão de feitas ignorância descobertas e de não é. A gente zigurates. sabe que isso é uma Zigurates, questão para quem de não sabe, acobertamento são histórico. estruturas piramidais escalonadas que eram verdadeiros observatórios da antiguidade. Curiosamente, foram encontradas tábuas cuneiformes, relatando conhecimentos de divindades Observatórios astronômicos, né? que, surpreendentemente, elas se correspondem com a literatura fantástica
do autor Howard Phillips Lovecraft. Né? Lovecraft, para quem não sabe, ele criou todo um mito dentro da literatura fantástica, chamado Mitos de Cthulhu, onde aparecem divindades com nomes semi-sumerianos, semi-egípcios, e os grupos lá que foram encontrados, eles têm uma característica muito parecida com o que o Lovecraft escrevia na década de 20 e 30, ou seja, não teria como ele ter tido acesso a essas descobertas que foram feitas no final dos anos 80. Então, assim, só a título de comparação, nos mitos de Lovecraft, ele menciona os grandes antigos com os nomes de Azathoth, Yog-Sothoth, Cthulhu, Shub-Niggurath, Astor. E na versão sumeriana, encontrada nessas pesquisas que foram abortadas, aparece com os nomes muito semelhantes. Yog-Sothoth aparece como Yug-Sudugu, Azathoth aparece como Azaga, o Cthulhu aparece como Cthulhu Sungal. Então é uma coisa assim, esse conhecimento que foi abordado, ele é inestimável, né? Espero que se retome isso, né, futuramente, porque estamos aguardando acesso a esses documentos, né? Tomara. Sim, é, E que haja também um pouco mais de segurança, né? as O origens, a controle sobre ancestralidade da humanidade esses está ali. monumentos históricos, sobre O né, berço, né, das registros civilizações está arqueológicos ali, justamente ali e tudo naquela mais. região. Porque que nem se disse, é inestimável, né? Para nós historiadores, também para Sim, arqueólogos. muitas, muitas, com certeza. Mas, assim, pelo menos, tanto no caso sumeriano quanto no egípcio, felizmente, pelo menos Dá para calcula-se estimar que ainda tem 70% para quantas ser respostas descoberto, né, a gente está ainda perdendo. soterrado nas areias. Então isso é bom para todos nós, né? Para os pesquisadores de um modo geral. Né? Muita coisa vai. Com o avanço da tecnologia, outras formas de descobertas vão ser aceleradas e tudo mais, né? Pro, uhum, É, para in, a Índia, a Índia é legenda. Sim, já sim, saindo sim. também do tema sumeriano, e vamos né, Meus deuses, para a isso mesmo. Índia, né, como né, Sanskritos para o Mahabharata, questão Vimana, dos é isso mesmo. Vimanas, Bom, eu acho que para ficar claro, sobre os Vimanas, que é um assunto eram obscuro, mas chamados de para tornar ele veículos que mais eram claro, tripulados pelos tem que deuses. Quem entender são os esses deuses que conceitos. eram Vimanas? Existem conceitos Vimanas, não, Vimanas. geométricos ou hipergeométricos indianos, conhecidos como yantra, yantra, mantra e mudra. Né? O yantra, se você divide a palavra em duas sílabas, yan significa moldar, reger, curvar e dominar. E tra significa máquina. Então o yantra ele é uma máquina de controle da realidade. Ah, o mantra, man remete ao conceito de mente, manas. Tra é o controle, máquina de controle da mente. São palavras de poder, são vibrações, né, que permite o controle das estruturas do pensamento e das emoções e do espírito. E os mudras são os gestos,
São posturas. Posturas que você faz com o corpo. O ato de rezar é um mudra, né? Uma forma piramidal é um mudra. Com o corpo também, gestos com o corpo. Esses mudras, esses gestos permitem que o corpo humano se transforme num vetor, numa espécie de antena capacitada Uhum. a receber frequências, ou um ponto de aglutinação, um vetor, né? Um vetor. Ah, o mantra ele permite a vibração da estrutura do yantra, fazendo com que ele crie ressonâncias as quais ele expresse o seu mistério. Ou sendo mais direto, com o poder da palavra, das modulações corretas, as estruturas visíveis eram arrancadas do vazio. Os deuses eram esses seres que se manifestavam por si mesmo a partir do vazio, possuidores das palavras de poder, dos mantras. Os vimanas, eles são yantras. As naves são yantras. Elas são estruturas que permitem atravessar os espaços, as dimensões. Mas elas são mais do que meras estruturas físicas. São físicas também, e podem ser físicas em determinado ângulo, mas elas ultrapassam essas categorias de entendimento, né? Com isso, eles viajavam através dos mundos, né? Pelo que eu andei pesquisando, existia uma classe de aeronaves, de vimanas, que permitiam movimentação só no âmbito do sistema solar. E tinha alguns que ultrapassavam a galáxia, que mergulhavam na escuridão cósmica, né? Mas a chave para o entendimento, ela está no conhecimento dessas chaves que eu passei, né? Para você conseguir entender, para você... E isso tá presente também, além da Índia, isso está presente também na Babilônia, na Síria, na Suméria, no Egito. Voltando ao livro do Robert Temple, O Mistério de Sírios, ele fala sobre isso. Assim, ele comenta, ele dá a entender que eles tinham esse conhecimento, conhecimento de se deslocar através desses mistérios. Ele fala, por exemplo, do rito negro de Osíris. Ele chama de rito negro de Osíris. Ele fornece os materiais onde o Osíris ele é apresentado como o senhor da perfeita escuridão, que domina esse mistério do vazio que eu acabei de citar. E ele fala que o rito negro, que os egípcios falavam que o rito negro de Osíris só seria conhecido plenamente pela humanidade quando a própria humanidade atingisse as estrelas. E que esse rito negro, ele é o poder de parar as asas do tempo e parir a eternidade novamente. Existe um símbolo egípcio que é um globo com duas asas e duas nágeas saindo dele, que é o disco de Edifu, chamado disco de Edifu. Também tinha, também, também. Esses globos com asas, eles são naves, eles são máquinas de poder. Visto dessa perspectiva que eu estou apresentando, fica mais fácil de entender. Agora, o que eles faziam? Eles vibravam palavras de poder, eles se É deslocavam interessante que também os para o sumérios, centro os de mistério Anunnakis, dessas eles eram estruturas, representados e vindo não em só globos eles se com asas, só não moviam, tinha como eles nada. moviam o universo a eles. Eles curvavam o tempo e o espaço a esse mistério. Por isso que o deslocamento do OVNI, ele parece ser num piscar de olhos, né? Um relâmpago flamejante e pronto, ele desapareceu. Tem a ver com esses mistérios.
E os indianos dominavam isso perfeitamente. Eles tinham conhecimento disso. Há relatos no Mahabharata, no Bhagavad Gita, de guerras entre os deuses, onde são usadas armas terríveis. Inclusive, citando novamente o Mahabharata, na, na, na famosa batalha de Kurukshetra, né, entre os dois clãs antagônicos, Pandavas e Kuravas, pesquisadores da NASA identificaram alto índice de radiação, de radiação nuclear, né? E as descrições que eles fazem dessa guerra lembra bastante artefatos atômicos, nucleares ou algo até mais avançado, né? Interestelar, com armas além além da capacidade atual da humanidade. Seria uma guerra interestelar. Os antigos, né? Interessante. É também É, um. a tecnologia dos Sobre os Vimanas, antigos, né? tem o próprio David Hudson Childress fez escreveu um livro bem bacana também, Vimanas. Ele é autor também desse livro aqui, ó. Pra quem gosta desse tema que a gente tá dizendo, né? A Tecnologia dos Antigos. Um livro bem interessante. Tava de ponta cabeça. Tecnologia dos Antigos. Muito legal. Muito legal. Também sobre livro, eu me lembrei, quem quiser fazer perguntas para mim, manda, porque eu tô fazendo um novo quadro para revista. Não sei quando eu vou estrear. Quando eu tiver acumulado o máximo de perguntas possíveis, assim, interessantes, eu vou fazer a primeira gravação desse quadro, que é o Pergunte ao Editor. Vocês que estiverem assistindo o vídeo, mandem a pergunta para mim, Rafael, @revista Alfa. Lembrando, alfa.com.br. Aí, dependendo da pergunta que vocês, leitores e espectadores, fazerem, eu vou procurar alguns pesquisadores e não será eu que irei responder a pergunta, e sim pesquisadores que são da equipe da revista Alfa ou que ainda não são. Só, Né? E vão só responder as complementando uma perguntas e coisa. a melhor pergunta, a pergunta que eu achar Sobre essa mais questão que eu interessante, citei dos eu vou sortear um yantras, livro de ufologia. mudras e E, mantras, e provavelmente o, autografado pelo o próprio autor. Então, próprio mandem a o pergunta para próprio mim lá no e-mail. adepto que utiliza Já esses mudando de assunto mecanismos, de ele novo, transfigura o corpo dele num OVNI, vamos num Vimana. falar, E é capaz complementar. de provocar o seu deslocamento através dos mundos e das dimensões. Basicamente isso. Sim. Muito interessante. E você também tem um vasto conhecimento sobre xamanismo, que é um assunto que a gente já vem tratando desde o Maurício Eloy da edição 2. Quem ainda não tiver lido a edição 2, não conhece o trabalho do Maurício Eloy na descrição do vídeo, vai estar aqui também um link para ler a edição 2 da revista Alpha, que vai ter a matéria do Maurício Eloy. E na edição 5 Sim, que foi lançada eu particularmente mês de acredito que março, sim. também teve uma O entrevista que eu xamã, fiz com o Maurício Eloy. no âmbito da Então, qual a história ligação humana, que você também faz, o Celso, ele, sobre o você pode dizer que xamanismo? basicamente tudo Os começa com o xamãs xamã, conseguiam entrar em né? contato com Ele essas é entidades o xamã, ele é o primeiro sábio, o primeiro mago, o primeiro médico, o primeiro sacerdote, o primeiro rei, o primeiro louco, o primeiro ilusionista. Ele é tudo. Depois vai haver um desenvolvimento posterior e essas funções vão ser repartidas, né? Com outros indivíduos, né? Medicina fica com o médico,
a religião com o sacerdote, né? Mas o xamã, pelo poder de exaltação suprema e de deslocamento do ser para um outro estado inconcebível de existência, ele tinha esses poderes de transcender a matéria, né, o tempo, o espaço, causalidade, e dialogar com essas entidades aterradoras, deuses, demônios e extraterrenos também. Por que não? Depende da maneira como você coloca a perspectiva, né? Ele traz toda assim, até citando o próprio meu amigo, Maurício Eloy, a tecnologia que ele usa está no corpo dele, o esqueleto dele, a carne dele, os neurônios dele, Com certeza. são a matéria-prima do trabalho dele, né? O xamã ele passava por uma série de transfigurações através de iniciações bastante radicais, né? O rito de morte e renascimento, né? Então ele próprio se submetia a uma morte iniciática. Saindo vivo dela, ele vinha com poderes transfigurados. Ele era um homem-deus, um Deus vivo, encarnado, porque ele conseguia ficar com um pé do lado de cá e do lado de lá, um pé na vida e outro na morte, né? O corpo dele conseguia ficar simultaneamente no plano conhecido e no plano ignoto do desconhecido, né? Ele se submetia a processos de morte e renascimento, na qual a carne dele era esfolada e virada às avessas, simbolizando a ultrapassagem dos valores socialmente admitidos, né? Então ele tomava uma outra estrada, um outro caminho. E os poderes dele não eram nada, em hipótese alguma, menores do que esses seres que com frequência vêm nos visitar de outros lugares, né? Não, sim, existem áreas adormecidas na mente humana. O xamã ele consegue Que despertá-las. diminui-nos Ele, ele diminui-nos ativa. muito, Ele né, a ativa. nossa Os capacidade sistemas intelectual, de magia, a feitiçaria nossa egípcia, capacidade também tecnológica, mas ah, principalmente a nossa capacidade ancestralidades intelectual. E não é atávicas, por verdade. exemplo, E não é verdade. elas são Os xamãs despertadas. era também uma Sepulcros prova secretos disso. que existem na própria mente, no próprio espírito do xamã são despertados. E ele traz a encarnação desses Ele poderes na ativa esses própria poderes. carne. Ou ele transfigura a carne. A carne se transfigura em espírito. E o espírito se consubstancia em carne, simultaneamente. Ele consegue esse feito miraculoso. Ele realiza isso, né? E mais que isso, ele se torna vivo na morte e morto na vida. Ele se torna um morto-vivo. O ser humano comum, ele é vivo na vida e morto na morte. Morreu, esqueceu. Esqueceu-se, né? Se perdeu-se a personalidade. O xamã não. Ele continua desperto pelas trocas de aparência física que ele tome, né? Isso aí lá na origem da humanidade, grupos humanos se agruparam em volta É, de um conceito divino chamado totem. Esse totem era responsável pela alimentação da alma. Ele criava essas almas, nutria essas almas e as reabsorvia quando elas morriam. Então elas voltavam a devolver essa energia para esse totem, para esse mistério secreto, divino e demoníaco. Sendo que o xamã, ele era o único que tinha consciência de ser essa própria matriz. Por isso ele era imortal. Ele abria os olhos na escuridão, ele se tornava desperto, um ser desperto.
rupestre. Também em cavernas tem as chamadas artes rupestres, que fazem tem ali os desenhos representando xamãs e também supostos Sim, extraterrestres, dos próprios eu, eu, xamãs eu, também tendo eu contato particularmente com os acredito que mesmos sim. e também O pensamento de mágico nasceu com a extraterrestres, raça humana não com ligação xamânicas. Né? Como que e foi você a vê essa primeira forma questão de ciência e das artes tecnologia. rupestres? Você também Quando acredita de o que homem desde o ele período aprendeu a neolítico, articular né, ou frases em algum outro bárbaras período em pré-histórico, nós sílabas, já recebíamos visita desses seres? sons bárbaros em sílabas, em palavras que formaram frases e que permitiram nomear as coisas, ele ganhou poder sobre o universo. Ele nomeou chão, pedra, ar, vento, morte, vida, vazio, Deus, demônio, homem, mulher. Ele ganhou esse poder. Né? A partir disso, ele desenvolveu outras gramáticas secretas. As pinturas rupestres, elas têm formas proto-rúnicas, proto-alfabéticas. Os desenhos, o desenho, quando ele desenhava, ele ganhava o poder sobre a alma do animal que ele ia caçar, por exemplo. Isso é uma coisa, um conceito muito antigo. Quando você tem o nome da coisa, na magia, na concepção mágica, o nome é a coisa. Nome e forma é a mesma coisa. Não é como a concepção moderna, que pensa em termos de metáfora. Não era naquele pensamento, não. Era a posse efetiva da coisa. Então, esses desenhos estranhos também, que muitos nem pertenciam nem à fauna, nem à flora terrestre, demonstram contatos com instâncias fora do âmbito terrestre, dentro desses estados estáticos, exaltados por esses xamãs antigos, nossos ancestrais. Uhum, uhum. Diante de toda essa pesquisa realizada por você há anos, né, só que a egiptologia, pelo Sobre menos as uns 30 intenções, anos, fazendo esse elo, bom, né, com o fenômeno UFO, assim, eu não e costumo com essas limitar a coisa entidades em âmbito extraterrestres, moral, a que porque o conclusão que você pode, chega a questão de sobre bem e mal intenções ela é desses muito seres? Você relativa, chega, já né? conseguiu ter alguma Por exemplo, quando conclusão você sobre as pisa numa intenções formiga, desses seres? você está matando um ser vivo, que para você não significa nada. Para esses seres, a raça humana pode não significar nada, dentro de uma perspectiva semelhante. Isso não quer dizer, eu não posso limitar eles a um conceito de mal humano. De qualquer maneira, de qualquer maneira tem que ficar esperto também, não pode ser idiota, né? Não pode ter um pensamento frívolo, achar que eles são salvadores da raça humana, como se a raça humana não pudesse caminhar com as próprias pernas. Assim, eu questiono essas posições. E eu acho interessante. Os xamãs mesmo eles se relacionavam com forças e seres assim. Só que de uma perspectiva de domínio, de autodomínio, não de escravidão e sujeição. Né? Você está lidando com Pois é. coisas que estão além do conhecimento e capacidade humana comum. Então, o cuidado tem que ser. Tem que haver uma seriedade nisso. Né? Mas eu acho proveitoso. Não há, assim, nem um temor idiota, né? Nem uma posição subserviente,
e nenhuma posição arrogante, né? Assim, há possibilidade de você atingir isso aí, desde que você tenha a vontade, a vontade fundamental, verdadeira para isso, né? Você não precisa ficar numa posição desvantajosa, né, em relação a esses mistérios. Agora, a questão ela é séria, tipo, a abordagem dessa pesquisa de uma perspectiva espiritual, ela é séria, ela é válida. Só que você tem que evitar posturas pueris, mistificações que não levam a nada. Que tem aparência de ser religiosa, mas não é religiosa em nada. Porque religião, todos sabem que vem do religare. Religare, né? Se não há esse religare, não é religião, ela é falha. Então você tem que questionar isso. Se a coisa leva você para estados de fantasia que não leva a nada, delírios demenciais, É, ou se ela leva de fato ao verdadeiro conhecimento e ao verdadeiro poder, ao despertar, né? Ao despertar do ser humano para suas potencialidades e potencialidades infinitas. A importância da ufologia, na minha opinião, a, ela, na minha opinião, ela tem uma grande importância. Ela, tirando, tirando esses pequenos detalhes que foram e explanados agora, sobre a ela ufologia tem em si, a coragem qual a importância da de ufologia, uma na sua opinião? abordagem totalmente fora Aham. do senso comum. Ela enxerga aquilo que os outros, em estado de sono, se recusam a pelo menos se dar o trabalho de pesquisar. Então isso me deixa muito satisfeito. Eu próprio me sinto satisfeito de pesquisar, de conversar com vocês, de aprender, de saber mais o que está rolando, o que acontece, sem negar a priori o que está acontecendo ali. Né? Então ela abre para o ser humano essas perspectivas infinitas, ao meu ver. Né? Essa foi uma frase, uma conclusão Então é muito muito válido, interessante. bacana, né? E já, eu tive uma. Foi nos anos 80, me chamou a atenção que o objeto que eu vi, eu cheguei a ver ele depois, em descrições posteriores, ah, Muito interessante. de acontecimentos até E anteriores ao você já meu. teve uma Tá? experiência Eu vi uma pessoal também com o estrutura fenômeno. Você assim, queria dividir com a gente? uma espécie de poliedro de forma piramidal, forma tetraédrica, de cor escura, entre o preto e o roxo, pairando, flutuando, em silêncio. E como, como eu já tinha dito anteriormente, foi de dia. De dia. Foi de dia assim, não era a parte da tarde, mas estava claro. Então, eu tenho plena certeza do que eu vi. Não foi alucinação, não era, não era nada parecido com os objetos que normalmente voam. Avião, helicóptero, pássaro, balão, E não era foi à nada noite, disso. né? Uma espécie de Foi de pirâmide dia. flutuando no ar. Depois eu vi esse objeto, eu vim a saber que existe. Ou outras pessoas em várias partes do mundo tiveram um avistamento semelhante, né? Dessa tipologia, porque tem várias, né? Tem forma cilíndrica, discoide. Eu também já cheguei a ver discos também, luminosos e tal. Então, e quando você vê, quando você tem essa experiência, um impacto muito forte, dramático, ele acontece na sua alma e na sua forma de percepção. Alguma coisa fora É, dessa do tipologia comum de nave.
está acontecendo ali. Então chama a atenção. É claro que assim, para muitas pessoas, eu até sei que existe há um mecanismo pelo qual a ordem do consenso, ela volta. Ela volta porque a pessoa ignora um fato estranho. Um fato estranho, como a aparição de um OVNI, por exemplo. Mas para outros, não. Ela abre uma ferida, um corte, e essa pessoa, em vez de ignorar, ela abre mais esse corte. Para poder querer enxergar o que está ali atrás, né? Que é bem o meu caso, né? É. Ah, E sobre esse, vamos dizer assim, o impacto, na verdade, o que você acha do quanto irá bacana a pergunta. Você fez eu causar, lembrar né, que esse impacto o no momento em psicólogo que Jung, Carl Gustav oficialmente, Jung, se é que ele chegou a escrever vai, no caso, se uma acontecesse matéria, um artigo sobre oficialmente, OVNIs. a Na divulgação de época, que era não os anos estamos 50. sós no universo, E feito ele por declarou, alguma instituição, fazendo alguma uma comparação, NASA, alguma que as organização. mudanças que O que isso irá causar para a esses novos nossa sociedade? arquétipos que estavam surgindo no horizonte da consciência humana, eles provocariam mudanças parecidas com o que aconteceu da transição do paganismo para o cristianismo. Ou seja, a coisa ela vai provocar um impacto fundamental na alma humana, em termos de percepção, de alargamento dos horizontes da consciência. O homem ele está preso às percepções desse globo aqui, dessa realidade. Ele vai aprender a olhar as vastidões do negrume da eternidade, os vastos espaços do cosmos. Isso vai entrar na alma dele. Provavelmente vai provocar um salto qualitativo e quantitativo na evolução, né? Muito bom. É, então, a entrevista já está chegando ao fim. Acho que tem muito assunto ainda que a gente poderia ter explorado. Eu tenho certeza porque você é dono de um conhecimento, né, vasto, incrível. Por isso que eu disse em tom de brincadeira, mas não é em tom de brincadeira. Que você deixa no chinelo David Hatton Childers, George Tsoukalos e outros pesquisadores por aí, né? Com certeza, quem assistiu, com certeza, né, deve saber disso. E as pessoas não conhecem mais ou menos os bastidores de como que é feita a revista Alpha. Mas essa entrevista que a gente está fazendo, a gente não sabe mais ou menos em qual edição que eu vou encaixar, né? Mas é de um egoísmo meu eu manter guardado essa entrevista que a gente está fazendo neste momento, sei lá, por um mês e meio, né, 2 meses, não sei, quando a gente for lançar essa edição. Mas é de um egoísmo meu estar guardando isso e não dividir o conhecimento, pelo menos momentâneo, com as pessoas. Mas para quem está assistindo, então não seja egoísta, que não estou sendo, e convide, divulgue no Facebook, mande e-mail aí pro seu amigo, mas divulgue a certeza de que quem curte ufologia, quem curte A, história, a honra é mistérios, minha, o prazer, eu todas tenho essas áreas prazer imenso correlacionadas, com de estar certeza conversando gostou dessa entrevista contigo, que eu fiz com o Zé com o Alves. pessoal, Né? quero trocar ideias, Espero quero também, em aprender, breve, quero, o Zé Alves está fazendo quero palestras também trocar por aí, informações, poder adoro esse encontrar com ele em tema, breve, sempre adorei, né? e não E vai também mudar. dizer Quando aqui precisar, publicamente que foi uma estamos honra aí. entrevistá-lo, né? Foi um grande prazer mesmo. É,
Mensagem? Qualquer uma? Então eu termino com o mote Também, de Hassan Ibn al-Sabah, o velho da montanha. com certeza. Nada é verdadeiro, tudo é E então, para permitido. encerrar,